Na verdade, a gente pode falar que ama uma coisa, mas se a gente não conhece, de fato a gente não ama a sua essência. E isso eu acho que é a principal analogia que a gente tira daqui. A gente quer trazer para vocês, meus irmãos, não é, meu irmão? O conhecimento da doutrina sã da Igreja Católica, sem subjetivismo, sem colocarmos as nossas ideias. Não, a gente tem que amar a Igreja pela doutrina santa que ela nos oferece, né? Sem tirar e nem pôr, não é isso, Ed? Olha, perfeita colocação, gostei muito do que o Frei colocou também, porque a busca pelo conhecimento é alguma coisa que tem que ser constante em nossa vida, né? Isso que o senhor falou é perfeito, aquilo que a gente não conhece não é possível amar, e geralmente o que a gente observa é muita superficialidade nas discussões. Exato. E quanto a Igreja Católica oferece tantas coisas boas, né? A nossa grande igreja, ela é calcada em 3 grandes pilares, né? A tradição, o magistério e a palavra. Então, nós não nos baseamos somente em uma visão, mas até pela própria tradição, muitos documentos nos foram trazidos e que muitas vezes as pessoas não têm o cuidado de procurar, ou se procurem em fontes que não são fidedignas. Então, acho que uma das grandes vantagens aqui do diálogo dos carmelitas é essa, a gente poder trazer para o nosso povo, para quem realmente queira conhecer, todo aquele insumo que é necessário para despertar mais ainda o amor por Cristo e pela Santa Igreja. Que, aliás, acho que é o nosso objetivo. Exato. Como seres humanos, como fiéis seguidores da sã doutrina de Cristo, né? Amando Nossa Senhora imensamente. Então, por aqui, é isso. E eu acho que nós vamos ter uma grande oportunidade, por meio desse meio de evangelização, que é fazer com que mais pessoas possam conhecer o que são os carmelitas, né? Porque na mente de muita gente, carmelitas é um nome feminino. E aí eles associam a quê? As monjas. Perfeito. Mas carmelitas é um nome unissex, ele vale sempre para os homens e para as mulheres, não só para as carmelitas. Então, eu sou carmelita, ela é carmelita. Eu não sou carmelito, sou carmelita. Então, essas coisas e outras mais, nós vamos conhecer, né? Muita gente vai ter conhecimento aqui por meio dos nossos programas, por exemplo, de outros santos carmelitas que as pessoas não conhecem, não sabem que existe, nunca ouviram falar. Mas são inúmeros os santos carmelitas, né? A Ordem do Carmo não se resume a Santa Teresinha, Santa Teresa e São João da Cruz. Uhum. Eles são grandes santos, mas não são os únicos. E aí nós vamos ter essa oportunidade aqui. Padroeiro dos jornalistas. São Tito Bradsman, não é isso? É verdade. Então, e muitas pessoas... Mais novo da ordem. Pois é, e as pessoas não conhecem, ou quem conhece ouviu talvez alguma coisinha, né, que agora foi a canonização dele, e quanto ele tem uma vida dentro do mundo, sem ser mundano, e trazendo cada vez mais a glória de Deus para dentro do coração das pessoas. Então, a mesma coisa é Santa Maria Madalena de Patos, né? Sim. Eu já estive em lugares que uma igreja mesmo em Salvador, eu fui lá na missa, e aí eu falei com a mulher, eu queria colocar a intenção na missa. Aí ela falou assim, qual a intenção? Eu disse, ação de graças a Santa Maria Madalena de Patos. Aí ela falou assim, mas essa santa existe? Eu disse, ela só tem 400 anos que foi canonizada. Não é só isso também. Eu acho que as pessoas elas desconhecem o que é uma ordem carmelita, o que é uma ordem na Santa Igreja, o que é uma ordem carmelita e como a ordem carmelita é dividida na ordem primeira, a ordem segunda Perfeito. E a ordem terceira. Que na verdade é uma só ordem, mas ela tem seções, né? A seção feminina, a seção masculina, que é a ordem primeira, a seção feminina, que são as monjas, a ordem segunda, e a ordem terceira, que é quem está proporcionando esse podcast. Que é mista, né? Que é mista e tem uma concessão papal que pode casar-se, né? Então, os irmãos, eles podem ou não casar-se, né? E dessa forma, essa é uma grande família, a ordem primeira, a ordem segunda e a ordem terceira. As pessoas não entendem isso, eu acho que é interessante a gente já falar aqui, e a ordem terceira é que está proporcionando isso, porque a nossa obrigação, meus irmãos, é evangelizar, ser sal no mundo, né? Está também na regra da ordem terceira. Exato, está na regra da ordem terceira. O irmão terceiro, ele deve contribuir para a evangelização do mundo. E por esses programas que nós vamos fazer, nós vamos também
proporcionar que as pessoas conheçam o que é realmente a Ordem Terceira do Carmo. Esses meios de comunicação de massa agora são, acho que desde o advento infeliz, mas por outro lado bastante promissor da Covid, eles cresceram tanto no mundo inteiro que a possibilidade de democratizar mais ainda a informação da Santa Igreja, daquilo que a gente tem de bom, claro, sempre tem coisa ruim, a gente sabe disso, e nós combatemos isso, mas muitas coisas boas hoje podem chegar por veículos como esse a pessoas que antes não tinham acesso. De fato. De fato, a gente percebeu que nesse trabalho na pandemia, pessoas de outros países nos assistiam, em Portugal, até Londres, Canadá, Estados Unidos. Então, assim, a gente percebeu que a nossa fala chegava em outras partes do mundo. Então, eu acho que é muito importante no mundo de hoje, em que também as pessoas trabalham demais, demoram muito para se deslocar numa cidade. Então, demoram 2 horas para chegar até o trabalho, às vezes 2 horas até chegar em casa novamente. Então, assim, é uma maneira que a gente tem de chegar a essas pessoas sem que elas precisem estar necessariamente dentro da Ordem Terceira, né? Então, eu acho que esse é a grande proposta desse podcast, trazer a santa doutrina, uma doutrina sã, a real doutrina, né? Não é subjetivismo, não é o que eu acho, o que o Edson acha, o que o Frei Mito acha, é o que a Santa Igreja acha. Porque eu, Elisângela, eu, Priora, acho o que a Santa Igreja acha. Então, eu não tenho opinião própria sobre as coisas da Igreja. A opinião é da Igreja, eu só ratifico a opinião da Igreja. Como Então, disse Santa Teresa, eu me submeto exato, à autoridade da Igreja. Exato.